Pessoal, prosseguindo com os nossos estudos, vamos fazer essa abordagem agora que envolve as grandezas inversamente proporcional. Bem, na primeira aula sobre esse assunto, sobre grandeza, eu primeiro apresentei a definição de grandeza, que são as coisas que podem ser medidas. E também dei exemplo, né? Tempo, velocidade, distância, custo, consumo, massa, altura, largura, são exemplos de grandezas. E a gente trabalhou bastante com grandezas diretamente proporcional. E a gente então, lá naquela apresentação, colocou a seguinte definição: se duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma razão, essas grandezas são diretamente proporcional. Fizemos várias situações em que eu apresentava a fração para você ver o comportamento, né? Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Grandeza diretamente proporcional. Já comentei, agora então vamos focar com mais profundidade. Se uma grandeza aumenta numa razão inversa à outra, essas grandezas são inversamente proporcional. Então, é o que nós vamos tratar agora. Exemplos de grandeza inversamente proporcional. Aumenta uma grandeza e a outra diminui. O exemplo clássico da grandeza inversamente proporcional é a velocidade e o tempo para se fazer uma viagem. Se eu aumento a velocidade do carro, eu diminuo o tempo da viagem. Se eu diminuo a velocidade do carro, eu aumento o tempo da viagem. Então, um aumenta, o outro diminui. Grandezas inversamente proporcional. Mas existem, evidentemente, outras situações. Tá? Vamos ver esse exemplo que aparece aqui no seu material. Aprender sempre. Diz o seguinte: numa gráfica, 8 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias em 10 horas. Imagine que 3 delas apresentaram algum defeito e pararam de funcionar. E responda. Então vamos ler de novo. Uma gráfica, 8 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias em 10 horas. Imagine que 3 delas apresentaram algum defeito e pararam de funcionar. A primeira pergunta, letra A: quais as grandezas? Olha, eu tenho a grandeza máquina e tenho a grandeza tempo. 8 máquinas trabalhando, produz uma certa quantidade de cópia em 10 horas. Então eu vou escrever isso aqui, a letra A. Ele quer saber as grandezas. Grandeza máquina e a grandeza tempo. A grandeza máquina está em unidades, né? E tempo está em hora. Vou deixar assim. Vamos ver o que ele vai pedir na sequência. Então, essa seria a letra A, apresentar as grandezas. O que ocorre, letra B, o que ocorre com o tempo para finalizar o mesmo número de cópias se de fato 3 máquinas quebrarem, ou 3 máquinas pararem de funcionar? O que ocorre com o tempo para finalizar o mesmo número de cópias se de fato essas 3 máquinas pararem de funcionar? Então vamos pensar, olha. As máquinas funcionando, ou seja, as 8 máquinas funcionando, gastariam 10 horas para fazer o serviço. Se 3 máquinas pararem, evidentemente que o tempo vai aumentar. As máquinas restantes, que ficaram boas, elas levarão mais tempo para fazer o trabalho. Então, aqui foi uma letra A, eu vou colocar uma letra B aqui. A pergunta dele é: o que ocorre com o tempo? Vou colocar aqui, ó, as máquinas restantes, isso aqui é um aqui do queijo, as máquinas restantes levarão mais, vai aumentar, mais tempo
para imprimir. Para imprimir o total de cópias. Total de cópias. Ele quer uma resposta contextualizada. Essa é a letra B. Agora vem a letra C. A proporcionalidade entre as grandezas que estão relacionadas no problema? Sim. Letra C. Há uma proporcionalidade. Só que inversa. Eu vou colocar aqui. Inversamente proporcional. Por quê? Ao diminuir a quantidade de máquinas, porque 3 quebraram, eu levo mais tempo para fazer o mesmo trabalho. Se eu aumentasse máquinas, levaria menos tempo. Então, sim, há uma proporcionalidade, só que inversa. Inversamente proporcional. E a letra D. O que ele coloca aqui na letra D? De acordo com o contexto descrito no enunciado, em quanto tempo as máquinas restantes realizarão o mesmo número de cópias. Olha, ele diz que 3 máquinas quebraram. Então vamos colocar aqui, ó. Vou voltar lá no enunciado, lá no comecinho. 8 máquinas trabalhando, levam 10 horas para fazer um certo número de cópias, né? Certo número de cópias. Imagine 3 apresentando algum defeito. Olha, então se tem 8 máquinas e 3 apresentam defeito, a máquina vai passar para 5. Aí é que tá, tem que fazer essa subtração aí. 3 dessas máquinas apresentaram defeito. Aí a pergunta agora é, de acordo com o contexto descrito no enunciado, em quanto tempo as máquinas restantes realizarão o mesmo número de cópias. Então agora só restou 5 máquinas. E eu quero saber o tempo. Ó, vamos trabalhar com a setinha como a gente fez nas grandezas diretamente proporcional. Vamos partir do menor para o maior. Ó, aqui 5 e 8. Você já está entendendo essa história da setinha, né? Aqui é menos e aqui é mais. Menos, do menos para o mais. 8 máquinas trabalhando gastam 10 horas para fazer essa quantidade de cópias. Se eu reduzir as máquinas, vai passar para 5 e eu vou gastar mais tempo. Ora, então o mais vai estar aqui, ó. Então vai ser menos em cima e mais aqui, ó. O menos está aqui e o mais está aqui. Recapitulando, você tem que raciocinar assim. 8 máquinas trabalhando normalmente levam 10 horas para fazer aquela quantidade de cópias, que ele não deu, não importa. 8 máquinas levam 10 horas, gastam 10 horas. Vou diminuir máquinas, vou passar para 5. Evidentemente que eu vou gastar mais tempo. Quando eu diminuo máquinas, eu gasto mais tempo. Portanto, grandezas inversamente proporcional. Você veja que as setas ficaram em sentidos opostos. Então, eu posso escrever sem medo de errar. Inversamente proporcional, como eu já tinha colocado ali, respondendo as outras alternativas. Tá? Quando é inversamente proporcional, é muito tranquilo. Basta você multiplicar em linha. Esse com esse é igual a isso com isso. Então, você não cruza. Então, vai ficar 8 vezes 10. Ó, 8 vezes 10 é igual a 5 vezes x. Ou seja, 5x. Aqui dá 80 e ali está 5x. Eu quero saber x que representa o tempo. Então, vou deixar o x isolado. Então, esse 5 tem que dividir o 80. 80 dividido por 5. Quanto que é 80 dividido por 5? Posso fazer aqui? 80 dividido por 5. 8 dá 1. 1 vezes 5, 5. Subtrai dá 3.
baixo zero, 30. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Subtrai zero. 16. 16, isso aqui é tempo e é hora. Tá aqui. Então, de acordo com o contexto descrito no enunciado, em quanto tempo as máquinas restantes realizarão o mesmo número de cópias? 16 horas. Tá aí. Grandeza inversamente proporcional. Máquinas trabalhando e tempo. Se eu aumento máquinas, diminui o tempo. Se eu diminuo máquinas, aumenta o tempo. É outra razão importante que você pode memorizar. Máquinas trabalhando e tempo para realizar um certo trabalho. São grandezas inversamente proporcionais. Fechou? Vamos acompanhar os nossos exercícios na sequência das nossas aulas. Beleza.